Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras Osasco, Jardim Jussara. Presidente, pastor Belchior Júnior, e o dirigente da congregação, pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelismo e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho e não esqueça de deixar seu comentário. E o tema da mensagem de hoje é a pregação de João Batista. Vamos à mensagem. A pregação de João Batista, Mateus, capítulo 3, versículo 1 a seguir. Qual a mensagem central? A mensagem central de João Batista era que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados. E qual era o pecado gravíssimo de Israel? Que Deus movimentou seus profetas para avisar o povo da sua transgressão. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando deuses dos cananeus. E veja, irmão, louvado seja o nome do Senhor, os líderes não ensinaram seus filhos. Eles falharam no seu comprometimento em ensinar os seus filhos, conforme diz a palavra do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Que Deus pede, que Deus fala, manda Moisés ensinar o seu povo. Amarás o Senhor teu Deus, ensine os teus filhos, andando, ensine os seus filhos, louvado seja Deus, a lei do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus, os líderes, aquela geração falharam em ensinar os seus filhos. Os pais não ensinaram os seus filhos. Então vejam que veio uma geração que não conhecera a Deus, muito menos as obras que Deus fizera. Louvado seja Deus no deserto. Como Deus tirou o povo do Egito, como que sustentou num deserto uma nação, com água, comida, dando cobertura e abençoando, multiplicando e dando-lhe a vitória. E vejam o pecado gravíssimo, que cometeu, louvado seja o nome do Senhor, a Israel cometera contra Deus. Então o povo, a nação cresceu, formou aquelas crianças, formou uma geração. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles foram atrás dos deuses dos cananeus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir, irmãos, mais uma conversa de Deus teve com Moisés e Josué. Vamos prestar atenção. Depois vocês conferem sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 31, versículo 16, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Moisés, você já vai morrer logo.
você vai morrer logo, Moisés. E então este povo se tornará infiel. Esse povo vai me abandonar. Ele vai atrás de outros deuses da terra em que vai possuir. Eles me abandonarão. E assim, veja, irmão, louvado seja Deus, eles quebrarão o pacto que eu, Senhor, fiz com ele. Eles vão me abandonar indo após outros deuses. Depois vocês vão ver no fim dessa mensagem, lá que quando entra o profeta João, que ele vai falar, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha aí, voltando em Deuteronômio 31:17, Deus falando com Moisés, desse povo, Moisés, eles vão me abandonar. Quando isto acontecer, eu ficarei irado. Olha aí, aonde João estava falando, quem vos ensinou? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Se nós abandonarmos a Deus, a maldição vem sobre nós. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Os israelitas abandonaram a Deus. E eles deixaram de adorar a Deus e seus pais, que o tirara do Egito. Abandonaram a Deus, o Senhor, e abandonaram e adoraram a Baal e a Asterote, que é a deusa, é uma deusa dos cananeus. Baal é o deus dos cananeus, simbolizando o masculino, não é? Um deus. E Astarote é a deusa, né? Que ela troca de nome em outros lugares. Então nós vemos, irmão, louvado seja Deus, que os pais não instruíram o seu filho. A geração pós-Josué, abandonaram o Senhor. Os seus pais não ensinaram os seus filhos. Israel cresceu, formou uma nação e não conhecia o Senhor. Veja a gravidade, irmão, louvado seja o nome do Senhor. E aonde que vai parar isso, irmãos? Veja, agora nós vamos ver o que disse Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas vamos ver o versículo 5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Ah, é, Senhor? O Senhor vai mandar o profeta Elias? E o que ele vai vir fazer, Senhor? Ele vai arrumar a bagunça, ele vai arrumar a casa, ele vai arrumar aqueles corações daqueles pais que deixaram seus filhos abandonados, longe do Senhor, desuniram de Deus. Versículo 6 diz assim, olha o trabalho de Elias, e ele converterá o coração dos pais e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Para que eu não fira a terra com maldição, porque abandonaram a palavra do Senhor. E Mateus, em Deuteronômio capítulo 28, no livro das bênçãos e maldição, no capítulo, versículo 25, versículo 15, a palavra de Deus ainda diz, irmão, sobre esse texto, que diz assim, e será, porém, olha bem, o castigo
por desobediência. E será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Agora nós vamos ver a pregação de João Batista. Nós vemos a validade dessa palavra. E diz ainda, louvado seja o nome do Senhor. E Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 3, versículo 1 a seguir diz assim, que é a base da mensagem, né? E naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai a sua vereda. E veja, irmão, louvado seja o nome do Senhor. O caminho do Senhor. Voz que clama do deserto. Agora João Batista se manifestou para, louvado seja Deus, para unir os corações, daqueles, dos pais aos filhos, conforme disse Malaquias, para unir os corações dos pais aos filhos e converter os filhos aos pais. E como diz Isaías 40, irmão, louvado seja Deus, versículo 3, não é isso que disse o profeta? Isaías, ele disse, né, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, o Senhor, ele não anda em terra, em caminho de terra. Não é este caminho que João veio preparar. Não é um caminho feito com trator de esteira. Não é um caminho feito com enxada. É o caminho do coração. É o caminho do coração. No versículo 4 do capítulo 40 de Isaías, né? Ele diz que, deixa eu ler aqui para a igreja entender bem direitinho. Isaías 40, no versículo 4, olha, irmãos, vamos entender isto como uma estrada que diz assim, todo vale será exaltado, todo buraco será elevado, todos os vales serão exaltados, serão levantados até a superfície. E dizendo mais, e todos os montes e todos os outeiros serão abatidos, serão derrubados, o coração de quem está lá embaixo vai subir, e o coração de quem está lá em cima vai descer, vai ser aplanado para que o Senhor possa passar. E toda a humanidade vão ver isso, que foi a boca do Senhor que isso disse. Então, irmão, louvado seja Deus, Deus mandou o seu profeta para preparar os corações, conforme disse, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias vinha para consertar a falha que aquela geração pós Josué cometeram,
daqueles pais que não ensinaram os seus filhos. Os seus filhos cresceram sem Deus. Os seus filhos cresceram sem o conhecimento do Senhor. Os seus filhos não tinham ideia de quem era o Senhor. E nós vemos, irmão, a pregação dele, louvado seja Deus, de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino do céu. E o que é arrepender, irmãos? O que é arrepender-se? Nos termos bíblicos, nos termos cristãos. Arrepender-se, irmão, é quando uma pessoa reconhece o seu próprio erro. É a pessoa reconhecer o seu erro diante do Criador, do Deus, o Senhor. É reconhecer que pecou contra Deus. Uma pessoa que se arrepende dos seus erros, ela para de rebelar e começa a viver aos conformes, os cuidados, a vontade de Deus. Quando a pessoa se arrepende, ela faz igual o filho pródigo. Ela olha para dentro de si e começa a conhecer o seu erro. Ó, Senhor, pequei contra o céu e contra ti. Ó, Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Olha aí o que é se arrepender. É reconhecer o seu erro. É reconhecer o seu pecado. É reconhecer a sua falha. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, pois, que só Deus pode livrá-lo do pecado. Somente nós temos pecado. É só Deus pode livrar-nos do pecado. Apagar o pecado que nos contaminou. Ele não espera que nós limpemos a nós mesmos para depois irmos a Ele. Não, nós temos que ir emporcalhados diante dEle. É só Ele que tem a solução para nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, glória a Jesus, que João, começando assim a pregar, os líderes, nós vemos no capítulo 7 de Mateus, versículo 7, continuando ainda ao raciocínio de João: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino dos céus. Olha no versículo 7, irmãos. Então foram ali os sacerdotes, os líderes de Israel, eles foram ver, quando viram que estavam se batizando, toda Jerusalém, toda a Judéia, receberam a mensagem de Deus, que sabiam que estavam em pecado, sabiam que tinham desviado de Deus, cada um tinha lá a sua religião, mas completamente distante de Deus. E João, quando começou a passar, pregar o arrependimento, todos ali estavam, os líderes de Israel desceram também ali na barranca do rio Jordão, para ver essa maravilha, para serem batizados também por João, porque eles conheciam a palavra de Deus. E o que foi que aconteceu? E nós vemos, olha como João recebeu, olha como, como João recebeu os seus convidados, né? Seus convidados não, os seus convidados, líderes. E vejam eles chegando e começaram a se aproximar-se, e vendo
ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham a seu batismo, diziam-lhe: olha o que João disse, aquilo que estava lá, que já foi lido, em Deuteronômio 31:16, não é? Que o povo de Israel ia se desviar e Deus ia ficar irado com ele. E vejam que João falou: raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Foi Moisés que ensinou isso? Quem foi que te ensinou? Quem foi que te ensinou? Naturalmente, ele deve ter aprendido com Baal. Porque eles sabiam, se eles desviassem do caminho do Senhor, se eles desviassem da presença de Deus, automaticamente a maldição vinha sobre ele, a ira de Deus vinha sobre ele. Então vejam, louvado seja Deus, o que João disse: produzis fruto digno de arrependimento. Mostrem que vocês estão arrependidos, igual o filho pródigo. Mostrem que vocês estão completamente arrependidos. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor e dos seus erros perante Deus. E veja, irmão, louvado seja Deus, que João Batista foi o profeta que foi levantado por Deus. Foi levantado por Deus para apresentar-se o próprio Deus a Israel. Que foi ele que ia apresentar a Israel, a Deus a Israel. No capítulo 19 do livro de Êxodo, deixa eu ver se eu me localizo aqui. Êxodo capítulo 19, versículo 9 diz assim: o Senhor, quando o Senhor foi apresentar, louvado seja Deus, quando o Senhor foi se apresentar a Israel, não é isso? Quando o Senhor foi se apresentar a Israel, olha o que ele disse para Moisés. Eu vou ler aqui no versículo 19, 3. E subiu Moisés a Deus, ou Senhor, subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim farás a casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel. Olha aqui, Moisés, versículo 9, irmãos, olha o que Deus falou. Olha a responsabilidade de Moisés. Moisés ia apresentar a Deus para Israel. A Deus, Israel não conhecia Deus, a não ser pelos sinais que Moisés fazia. Chegou o momento dele encontrar, Israel encontrar com Deus. Versículo 9 diz assim o Senhor: olha, e disse o Senhor a Moisés: eis que eu enviarei a ti, eis que eu virei a ti, numa nuvem espessa, numa nuvem escura, para que o povo ouçam eu falando contigo. Eles têm que ouvir eu conversar com vocês, meus filhos. Junta todo o povo, que eles vão ver isso, eu falando contigo. E nós vemos, vamos, para nós assim, antecipar, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 4, o versículo 2 primeiro diz assim: o Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Versículo 4, cara a cara o Senhor falou conosco, no monte, no meio do fogo, face a face.
Deus falava e Moisés respondia. Moisés falava e Deus o respondia. E todo Israel viram essa maravilha. E com João Batista? E agora? Como é que faz? João agora ia apresentar a Jeová Israel, ia apresentar Jesus, o nosso Deus a Israel. E vejo que quando ele desceu às águas, louvado seja o nome do Senhor, assim que Jesus foi batizado, quando ele saiu das águas, vamos ver o versículo 16, 3:16, que diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Olha bem, e todo ali na barranca estavam vendo, viu? Todo Israel estava ali vendo. Não é? Louvado seja Deus. E eis que uma voz do céu dizia, igualzinho no Monte Horebe, a mesma voz que estava lá no Monte Horebe falando com Moisés. E uma voz do céu, aquela mesma voz que disse com Moisés, Moisés, eu quero falar contigo, para que todos ouçam eu falando contigo, e vejam, louvado seja o nome do Senhor, que Moisés, que Jesus, quando ele falou, ouviu a voz do céu, olha o que a voz disse, eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho felicidade, eu sinto feliz por ele, é o que me traz felicidade. Este é o meu filho amado. E todo Israel viu aquilo que João, louvado seja Deus, também ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1, no outro dia, quando foram ter com João, todos estavam maravilhados. E quando foi, tá vendo? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É dele que eu estava aqui falando. É ele que eu estava falando. Ele é antes de mim e depois de mim. Ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a pregação de arrependimento. Olha a pregação de João para Israel. E vejam, louvado seja Deus. E todo Israel, no versículo 5, Mateus 3, versículo 5, diz, olha que maravilha. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias adjacentes do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Louvado seja Deus, e Deus o purificou a todos no nome de Jesus. Irmãos, que Deus assim abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.